Tudo igual no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana 2023. Corinthians 1, Fortaleza também 1. O Leão do PC abriu o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo. Zé Wellison, né, marcou um gol interessante, um gol bonito de cabeça, né? O Zé Wellison, que marcou na semana passada pelo Brasileirão também contra a equipe do São Paulo, voltou a marcar. Ele que vai muito bem na jogada aérea, abriu o marcador, né? O Fortaleza, aos 42 minutos, levou o gol de empate, né? Um vacilo do Fortaleza. Fortaleza perdeu a bola no campo de ataque com o Guilherme, né? Não foi bem. O Fagner saiu trabalhando a jogada pelo meio, né? Conseguiu ali armar a jogada livremente pelo meio, encontrou Renato Augusto, que encontrou, né, o Yuri Alberto, que conseguiu passar por dentro, né, dos dois zagueiros do Fortaleza e chutou cruzados sem chances para o João Ricardo. E aí o Fortaleza leva para o jogo da volta da semifinal, onde vai jogar no Castelão, casa cheia, o resultado de empate, né? Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo de agora. Mas o resultado foi muito positivo para a equipe do Fortaleza. A gente sabe que o Corinthians é uma equipe gigante, é uma equipe que tem potencial, tem capacidade sim, apesar de não viver um grande momento coletivo, tem condição sim de, mesmo jogando fora de casa, na Arena Castelão, de complicar para a equipe do Fortaleza, né, de vender caro a classificação e até de surpreender. Mas a gente sabe que o Fortaleza atualmente tem um coletivo, né, tem a parte tática muito mais organizada, né, do que a equipe do Corinthians. Se tudo acontecer dentro da normalidade, o Fortaleza deu nesta noite de terça-feira, 26 de setembro, um grande passo rumo à final da Sul-Americana. É questão de tempo para o Leão do PC fazer história. Inclusive é o título da nossa thumb, né? O Fortaleza vai fazendo história. Independente do que acontecer na próxima semana, né? Onde o Fortaleza é o favorito à classificação, é o favorito ao próximo jogo, porque vai jogar em casa, né? E mesmo hoje jogando fora de casa, o Fortaleza não foi mal. Poderia ter ido melhor? Sim. Faltou um pouco de atenção, principalmente na hora do gol? Sim. Mas em casa, no Castelão, com apoio da torcida, o Fortaleza é sim o favorito a chegar à final da Copa Sul-Americana. O Leão do PC tem um time muito bem arrumado dentro de campo e é um time que, mesmo em noite, onde algumas peças não vão bem, como foi o caso desta noite, né, o time tem um banco de reserva bem equilibrado. Né, tem um banco de reserva bem equilibrado. Hoje, o Vojvoda utilizou bastante seu banco, né, fez as 5 alterações e, de fato, o Fortaleza ele mantém e às vezes até melhora a sua apresentação, porque geralmente, né, os 11 iniciais nem todo mundo vai bem, né? Hoje, por exemplo, o Guilherme, na minha opinião, não fez um bom jogo, o próprio Pochettino também sentiu a partida, o Loteiro não participou pouco do jogo, mas não é por culpa dele, é um jogo, a gente sabe que é um jogo difícil, a dupla de zaga do Corinthians é uma dupla muito experiente, é uma dupla qualificada, mas o Fortaleza, no geral, faz um bom jogo, um jogo seguro, uma boa partida também, mais uma vez, do João Ricardo, né, um goleiro confiável, um goleiro seguro, saindo muito bem nas bolas aéreas, né? No lance do gol foi mérito do centroavante do Corinthians, o Yuri Alberto, né, que chuta cruzado, aquele chute é complicado. Eu acho que foi mais um problema de posicionamento do Fortaleza, né, porque a bola estava na posse do Fortaleza, o Guilherme tentou a jogada, perdeu, e o meio-campo poderia ter matado a jogada ali com o Fagner, né? Faltou essa maturidade, faltou esse detalhe, né? O Fortaleza preferiu não fazer a falta no meio-campo. O Fagner conseguiu acionar o Renato Augusto, que posteriormente acionou o Yuri Alberto, que é um jogador interessante, um jogador inteligente, que soube fazer a movimentação correta, e quando a dupla de zaga tentou acompanhá-lo, não foi mais possível, né? Aquela arrancada final ali, geralmente o atacante já está de frente, leva vantagem, né? E foi assim que o Yuri Alberto fez
e chutou cruzado para o gol. O Fortaleza, no segundo tempo, já com as alterações, voltou a crescer na partida, porque o Fortaleza iniciou muito bem a partida, marcou o primeiro gol e após tomar o gol de empate, já um pouco antes, o Fortaleza, ele não sei se foi natural ou se foi proposital, mas nitidamente aparentou que o Fortaleza baixou demais as suas linhas, como se estivesse chamando o Corinthians para o jogo, né? Chamando o Corinthians para o jogo para apostar as fichas no contra-ataque. O resultado foi que o Fortaleza não conseguiu encaixar contra-ataques e, pelo contrário, no primeiro tempo ainda, o Fortaleza ficou, inclusive, até mais perto de levar uma certa pressão ali e teve mais possibilidade, inclusive, de tomar a virada. No segundo tempo, o time voltou de novo, tranquilo, né? Foi levando o jogo ali no banho-maria e, principalmente com as mudanças, o Fortaleza voltou a criar oportunidades, voltou a ter possibilidades. Então, o Fortaleza hoje fez assim um grande jogo, não pela apresentação, mas pelo resultado. Porque a gente tem que levar em consideração que é uma final de Copa Sul-Americana. É algo histórico, né? É algo muito grande que muda a trajetória, que muda o patamar da equipe. Portanto, então, é um jogo que a gente sabe que tem sua atenção, é um jogo onde o detalhe pode fazer a diferença, então, às vezes, às vezes é necessário um pouco mais de prudência, né? Mas, assim, estatisticamente, o Fortaleza foi muito bem no jogo, né? Fortaleza foi muito bem no jogo, finalizou mais do que o Corinthians, né? Apesar de ter menos posse de bola, para você ter ideia, o Fortaleza teve 40% de posse de bola contra 60% da equipe corintiana, mas o Fortaleza finalizou 14 vezes, o Corinthians 11, né? No gol, o número de finalizações foram iguais, né? Foram 6 do Corinthians e 6 da equipe do Fortaleza. Então foi um jogo onde o placar foi equilibrado, mas teve um desequilíbrio, né? O Fortaleza conseguiu ser mais objetivo, ser mais agudo, finalizou mais, mas assim de forma quantitativa em gols e também em finalizações que teve como objetivo o gol, foram 6 para cada lado, ou seja, um jogo onde de fato o empate foi um placar justo. Só que a gente sabe que esse placar justo, ele, na minha opinião, favorece ao Fortaleza, né? Favorece ao Fortaleza, porque agora o Fortaleza vai jogar em casa, né, no seu domínio, sobre os seus domínios, com a sua torcida, onde o Fortaleza tem sido muito forte e tem a chance muito real, né, de na próxima semana, na próxima terça-feira, de chegar a uma final inédita de Copa Sul-Americana. Então é isso. O Fortaleza hoje teve a oportunidade de mostrar ao Brasil, de mostrar ao futebol sul-americano a sua força. Não sentiu o jogo, né? Apesar do grande público na Arena Itaquera, o Fortaleza jogou de forma tranquila, né? Foi um time regular. Claro que algumas peças, né? Algumas peças não foram bem. Hoje eu não gostei do Tinga, por exemplo, achei que não foi bem, né? O Tinga, eu não gostei do jogo do Tinga, né? O Caio Alexandre também não foi tão bem, assim como é, é, ele tem feito a diferença, mas assim não foi tão decisivo, apesar de ter sido muito participativo, mas eu achei, por exemplo, que no lance do gol ele poderia ter encurtado mais a distância do Renato Augusto, né? Não gostei também da participação hoje do Guilherme e do Pochettino. Achei que eles foram mal. O Machuca entrou bem, né? O Caleb também entrou tentando o jogo, porque o Pikachu, desculpa, o Pikachu também, né? Um jogador que a gente já conhece, a gente já sabe que é um jogador que arrisca o chute, mas foi um bom jogo do Fortaleza e um ótimo resultado. Fortaleza segue fazendo história,
vamos aguardar o próximo capítulo dessa história que pode ser ainda maior, pode ter um final muito mais feliz para a equipe do Leão do PC. Então a gente, né, pede a você que chegar até o nosso vídeo para deixar o seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal 2x1, aqui não tem empate, e a gente volta em breve com mais conteúdo, com mais vídeos por aqui. Valeu, um forte abraço e até breve.